Neste momento de pregação da palavra de Deus, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 18. Diz a palavra de Deus: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, diante de nós, ó Deus, está a tua palavra, bendita, Senhor, inerrante e acima de tudo suficiente, ó Deus, para a salvação. Esta palavra, ó Deus, quem mostra quem tu és, ó Deus, mostra quem nós somos. É esta palavra que mostra teu Filho, ó Deus, como o caminho e a verdade e a vida. Concede vida hoje, ó Deus, àqueles que ouvem esta palavra. Reaviva, Senhor, a fé daqueles que estão fracos, daqueles que são tímidos. Reacende, ó Deus, a chama daqueles que estão já se apagando. Renova, Senhor, o entendimento. Bendiz o teu nome, ó Deus, trazendo a verdade, Senhor, instruindo, exortando, confrontando, mas também animando, restaurando, recuperando os ouvintes, ó Senhor. Tu sabes e conheces a necessidade. Teu Espírito, ó Deus, é quem nos sonda e nos conhece profundamente. Assim nós te oramos, ó Deus, para que na fidelidade da exposição a esta verdade, nós, ó Deus, possamos te bendizer, Senhor, te glorificar. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é Sem Vergonha do Evangelho. Nós vamos fazer a partir de hoje uma série de exposições nesses textos, nestes versículos, nesse trecho que nós lemos, do 6 ao 18. E os irmãos devem ter percebido na leitura que essa expressão ela aparece pelo menos 3 vezes, quando Paulo se dirige a Timóteo. No versículo 8 ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. No versículo 12 ele disse: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. No versículo 16 ele disse: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Sem vergonha do Evangelho. Nós chegamos, irmãos, a uma nova sessão, apesar de estar só no início dessa carta.
nós chegamos a uma nova sessão dessa epístola. E Paulo agora passa da lembrança afetuosa para uma exortação mais direta a Timóteo. Lembra os irmãos que na primeira exposição, nos primeiros versículos, nós vimos a autoridade apostólica de Paulo, Paulo se colocando como apóstolo. A razão disso, por que é que Paulo se colocou como apóstolo se ele estava escrevendo a uma pessoa tão amada, tão conhecida, e que ele designa como seu filho na fé? Mas havia uma necessidade, porque Paulo não estava escrevendo essa epístola somente para Timóteo. Ele estava escrevendo para Timóteo, para a igreja de Éfeso e para todas as igrejas. Tanto é que, pela graça de Deus, essa carta foi preservada até hoje, e ela é autenticada pela autoridade apostólica e evidentemente pelo seu conteúdo. Nós vimos seu profundo vínculo espiritual com Timóteo, vimos sua vida piedosa e perseverante em oração. Paulo era um homem de oração, como devem ser todos os cristãos. E nós vimos também Paulo destacando a fé genuína que havia em Timóteo, que havia nele, mas que havia também na sua mãe e na sua avó. E retiramos disso as lições para as nossas vidas. Mas agora, o tom da carta começa a mudar um pouco. E observe os irmãos que no versículo 6, ele inicia dizendo: por esta razão, pois te admoesto. Essa palavra admoesto, no original, significa trazer à mente, lembrar, advertir. Paulo está escrevendo com amor, mas Paulo está também escrevendo com urgência. A urgência, irmãos, é que os dias são difíceis e a tendência é piorar. É assim, foi assim na época do apóstolo Paulo. E meus irmãos, é assim nos dias de hoje. Nós estamos numa crescente, numa clara crescente de dificuldade. E eu espero muito que os irmãos estejam enxergando isso, porque se você não estiver enxergando, você não está vendo o mundo sobre a ótica da palavra de Deus, e pior, você certamente não está vivendo a palavra de Deus. Se sua vida está muito tranquila, que não seja por conta dos seus erros e dos seus pecados, evidentemente, porque se pecamos, a mão de Deus sobre os seus filhos pesa sobre os seus filhos, até que eles confessem os seus pecados, e a coisa não se torna fácil, e graças a Deus por isso. Mas se você de alguma maneira está vivendo uma vida muito tranquila nesse mundo aqui, sem nenhuma dificuldade de viver o Evangelho, seja na sua casa, seja na sua vizinhança, no seu trabalho, onde quer que você esteja, tem alguma coisa errada, e muito errada, com você. A tendência é aumento da perseguição e muito abandono da fé. A tendência é apostasia. E Paulo está escrevendo de forma urgente para despertar Timóteo contra essas verdades e animá-lo e reavivar a chama em Timóteo. Os irmãos lembrem que Timóteo tinha uma personalidade mais tímida, mais sensível, e ele corria muito risco de se tornar retraído no exercício do seu ministério. Os efésios, que seguiam o erro, porque havia dentro da igreja falsos mestres, que eram os opositores do ministério de Paulo, e evidentemente naquele momento mais diretamente do ministério de Timóteo, eram muito decididos, convictos daquilo que eles seguiam. Eu lembro aos irmãos que no capítulo 1 da primeira carta, no versículo 7, Paulo diz: olha, Timóteo, eles pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem o que dizem, mas eles fazem ousadas asseverações. Eles são muito convictos, eles falam com tanta confiança, com tanta certeza, com tanta força, que você precisa ter disposição, peito, assim como cada um de nós, irmãos. Precisamos ser ousados na defesa da verdade, precisamos ser ousados e corajosos na defesa do Evangelho.
a situação certamente não era fácil para Timóteo. A sua personalidade era tímida e ele tinha que enfrentar pessoas que achavam entender do assunto e falavam com tanta convicção, mas eles estavam asseverando coisas que eram mentira, erros, falsos ensinos. E não devemos esquecer que Paulo está preso em Roma. Nós lemos aqui, abandonado por muitos, tratado como um criminoso, e estava aguardando a sua execução. E em meio a esse cenário, os irmãos sabem que defender a bandeira do Evangelho significava o quê? Sofrimento, rejeição, perseguição e até a morte. É nesse contexto que Paulo escreve e diz, irmãos, reiteradas vezes a Timóteo: não tenha vergonha do Evangelho. E essa mensagem, irmãos, não podia ser mais atual. Não podia. O mundo, irmãos, continua pressionando a igreja a silenciar. O mundo quer que a igreja negocie a verdade, quer que suavize o Evangelho. O mundo quer que a igreja esconda sua fidelidade a Cristo, quer que acrescente algo ao Evangelho para o descaracterizar. Muitos hoje, você pode dizer: mas pastor, tem muita gente hoje que não tem vergonha de dizer que é evangélico, tem até orgulho. É verdade, mas ele tem vergonha da verdade bíblica. Ele tem vergonha quando a verdade aparece, ele se envergonha. Ele tem vergonha da exclusividade de Cristo, do senhorio de Cristo. Ele tem vergonha de viver em santidade, porque ele não quer ouvir dos outros, só quer ser o certo, só quer ser santo. Ele não quer escutar isso. Ele tem vergonha da doutrina. Ele tem vergonha da fidelidade às Escrituras. Muitos que se dizem evangélicos e têm orgulho de dizerem que são evangélicos, nem conhecem, e outros que dizem conhecer, na prática negam sola Escritura. É interessante. Há um tempo atrás eu vivenciei isso, irmãos. Eu estive com um jovem que conversava com outra jovem e dizia: para mim sola Escritura, para mim sola Escritura. E eu fiquei impressionado. Olhei para trás e vi um jovem, esses dois jovens, e ele afirmava com tanta convicção: para mim sola Escritura. E eu me aproximei e eu disse: você entende bem essa expressão que você está dizendo, sola Escritura? Sim, eu sei disso. E eu disse: e você quer conversar mais a respeito disso? Você gostaria de estudar a Escritura? Você faz parte de que igreja? Nenhuma. Faz parte de nenhuma igreja. Eu disse: mas você diz que ama a Escritura. Normalmente na igreja é onde se estuda a Escritura, se expõe a Escritura. E eu o convidei para vir para a igreja. Até hoje eu estou esperando a visita desse jovem. Irmãos, perseverar no Evangelho exige coragem espiritual. E essa coragem não nasce da personalidade, da autoconfiança, da força humana. Ela nasce daquilo que Deus concede aos seus servos. Por isso, a pergunta que guiará toda a série de sermões é: como não ter vergonha do Evangelho? Eu quero trazer para os irmãos hoje as duas primeiras lições de como não ter vergonha do Evangelho. A primeira está no versículo 6, e é: despertando o dom que Deus concedeu. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Então veja, como eu destaquei para os irmãos, Paulo inicia esse trecho dizendo: por esta razão. Por que é que ele diz isso, irmãos? Porque essa exortação está diretamente ligada ao que ele acabou de dizer sobre a fé genuína de Timóteo, nos versículos anteriores que nós destacamos. A fé genuína, o amor à palavra, a comunhão com os santos, o respeito pela palavra, pela doutrina dos apóstolos. A fé genuína não deve permanecer parada, estagnada. Ela vai produzir serviço, perseverança e fidelidade. Então Paulo diz: te admoesto que reavives o dom de Deus. Essa palavra aqui carrega a ideia de reacender, avivar,
soprar as brasas de um fogo que está enfraquecido. Esse reavivar, como destaca um comentarista batista reformado, a imagem que você deve ter é de brasas cobertas por cinzas, e essas cinzas precisando ser inflamadas. Eu imagino que os irmãos já se depararam com uma situação como essa. Um fogo que está com brasa, você sabe que ali tem, mas ela está muito fraquinha, as cinzas tomaram conta e ela precisa ser reavivada. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? É que Timóteo estava a ponto de perder sua salvação? Ou tinha perdido sua salvação? Que a fé genuína agora tinha se perdido? Timóteo estava agora, a fé estava ausente da vida dele? Não, irmãos, indica retraimento. Por algum motivo ou vários motivos, talvez que a gente citou anteriormente, a personalidade dele retraída, tímido, enfrentando falsos mestres dentro da igreja. Não é fácil, irmãos, enfrentar oposição dentro da igreja. Quem sabe a situação do apóstolo Paulo, ele avaliando, agora já preso, né? Na primeira carta Paulo estava livre, mas agora Paulo está preso, condenado, sozinho. Quem sabe isso não deixou Timóteo assim, retraído, ou uma dessas coisas, ou todas essas coisas. Humanamente falando, havia razões para Timóteo sentir medo, ficar dessa maneira, mas Paulo não admite que Timóteo sucumba, ceda, se acomode em sua fraqueza. E ele diz mais uma coisa importante no verso 6, ele diz: reavives o dom de Deus. O dom. A fé, irmãos, é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. O ministério, irmãos, também é um dom de Deus, porque tudo recebemos de Deus. Daí eu dizer para os irmãos que nós estamos aqui, nós viemos adorar o Senhor da mesma condição, porque tudo recebemos do nosso Deus. Ministério não nasce da capacidade natural, do talento humano, do carisma pessoal. E a igreja precisa entender isso muito, senão quantas igrejas não têm escolhido seus ministros utilizando esses critérios? Ele tem muita capacidade natural, talento, desenvoltura, ele tem carisma, as pessoas gostam muito. É dom de Deus, é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem concede dons à igreja. O que qualifica homens para o ministério não é algo produzido naturalmente neles, mas é um dom concedido pelo próprio Deus. Há pessoas, irmãos, que têm muito conhecimento teológico, têm capacidade de oratória, têm domínio da língua mãe, têm domínio até de outras línguas, mas não têm o dom, não foram chamados por Deus. E Paulo diz: reavives o dom que é em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo não está querendo dizer que transmitiu, irmãos, poder místico a Timóteo. Muita gente acredita nisso, né? Várias vezes, irmãos, eu já fui chamado para orar, e a pessoa diz: ore em cima da minha cabeça, põe a mão na minha cabeça. Isso é uma concepção mística, que você pondo a mão na cabeça, a oração é que vai ter poder. Não. A imposição de mãos era um reconhecimento público do chamado, porque Deus disse que assim o fizesse, está assim na sua palavra, e Paulo diz isso. É um reconhecimento só, irmãos, não é transmissão de força, de poder, de unção, é reconhecimento, porque o dom veio de Deus. A igreja reconhece isso e a igreja faz aquilo que Deus manda na sua palavra. Então Paulo está advertindo Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Essa passagem nos ensina que dons podem ser negligenciados, podem ser enfraquecidos pelo medo, pelo comodismo, pelas distrações, pelos pecados tolerados, pela falta de exercício espiritual. Quantos cristãos não foram mais fervorosos, dedicados, disponíveis, comprometidos com a obra de Deus,
mas aos poucos foram esfriando, se acomodando, tornaram-se meros espectadores. E aí, uma frase normalmente errada se torna certa. Quantos irmãos já não ouviram a expressão, eu vou assistir ao culto? Talvez você já tenha dito isso. Nós não nos dirigimos à casa de oração para assistir um culto, nós nos dirigimos para prestar culto a Deus. Mas muitos viraram meros espectadores, senta, assiste e sai. Quantas pessoas hoje não estão vivendo apenas de lembranças espirituais? E até dizem, no passado, alguns anos atrás, eu era assim, eu era tão ativo, e agora? A exortação é, se você é um cristão, reavive o dom de Deus. Mas pastor, Paulo está falando do dom ministerial de Timóteo. Será que ele só está falando para Timóteo, irmãos, nessa noite? Será que ele só está falando para os ministros? Que esse trecho da epístola só serve para pastor, para delegado apostólico? Será que a chama só precisa estar acesa nos ministros e nos demais membros da igreja? Pode estar apagada, não tem problema não, a cinza pode tomar conta. E eu pergunto, você esqueceu que Deus concedeu dons a todos os seus servos? Deus, irmão, não colocou ninguém na igreja e deixou sem dom, ninguém. Porque se você está aqui, aquilo que você tem, aquilo que você possui, a sua habilidade, sua capacidade é para você trabalhar pela edificação da igreja. Se você não estiver fazendo isso, você é um membro do corpo que está a ponto de ser retirado. Não é assim que acontece com os órgãos do corpo, quando alguns órgãos que têm problema, que morreram, eles são amputados. Porque se ele não for amputado, ele compromete todo o corpo. Não é assim, irmãos? Não é assim na medicina? Assim é no corpo de Cristo. O senhor está sendo muito forte, pastor. Não, Cristo disse isso, irmãos. A figura é assim, um machado posto na raiz das árvores. Está produzindo fruto? Tá, deixa. Não está não? Arranca e joga fora. Essa é a mensagem da Escritura. Você acha que pode ficar na igreja sem produzir fruto? Agora veja, não é o seu fruto, é o fruto do Espírito, tá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Quem está vivendo das lembranças espirituais e está achando bom. Outros têm dons e pensam que esses dons foram dados para exibição, para status, para vaidade pessoal. De forma nenhuma. Não existe na igreja, irmãos, carreira solo para você se destacar. Você faz parte de um todo, de um corpo. É claro que não vamos ignorar que essa advertência é em primeiro lugar aos ministros, aos oficiais da igreja. Claro que sim. Eles têm que dar o exemplo. E aqui está mostrando que o chamado ministerial não elimina a necessidade de vigilância espiritual. Timóteo era discípulo de Paulo, pastor em Éfeso, homem de fé genuína, e ainda assim precisava ser despertado. Como qualquer um de nós, irmãos, precisa ser despertado, exortado, advertido, quando não está produzindo, quando não está exercendo os dons. Ninguém está acima da necessidade de renovação espiritual. Ninguém está acima da necessidade de exortação espiritual. Então nós precisamos examinar nossa vida, nosso zelo, nossa disposição, nossa fidelidade ao serviço cristão e perguntar: as brasas ainda estão acesas? Ou já estão cobertas pelas cinzas do desânimo, da distração, da acomodação? Você se acostumou a ser crente e você desviou o foco, se acostumou. É muito fácil, irmão, se acostumar a ser crente. É muito fácil encontrar seu lugar de conforto na igreja. A gente costuma chamar a sua zona de conforto. Você entra na zona de conforto e fica lá. E está bom, está tudo certo. Não está nada certo. Se a brasa, irmão, não estiver sendo avivada, ela vai ser coberta de cinza. Não tem como viver do passado. Há alguns que fazem uma coisinha ali, fazem outra acolá,
e acha que já fez muito, cumpriu totalmente seu dever, acha que ajudar a colocar as cadeiras no lugar depois do culto e passar o pano nas mesas, você já cumpriu com, eita, já ajudei na obra do Senhor, olha que maravilha. Acha que é muito, fez muito. Você acha que Deus lhe chamou para fazer somente isso? Lhe deu dom, lhe deu talento, lhe deu tempo, lhe deu recursos, habilidades, para você fazer isso e achar que está fazendo muito. O resgate pago por você, que custou o preço do sangue de Cristo, é para uma vez por semana vir ao culto e contribuir com a comunhão. É isso? Você acha que o preço do sangue de Cristo vale? É isso daí. Nos evangelhos tem uma passagem que diz assim, irmãos: depois de você ter feito tudo que lhe foi mandado fazer, diga: sou servo inútil, porque só fiz o que me mandaram fazer. Avalie o dom que Deus lhe concedeu e veja se já não está apagado. Cuide imediatamente em despertar esse dom e não dê desculpas devido às obrigações diárias, aos seus afazeres, a qualquer outra coisa. Eu tenho limitações, pastor. Meu isso, meu aquilo, eu estou doente, eu estou enfermo, eu sou enfermo, tenho um problema crônico. Olhe para a Escritura, irmãos, olhe para os exemplos na palavra de Deus. Veja se essas coisas limitaram servos fiéis de Deus a servir ao Senhor. Como não ter vergonha do Evangelho? Em primeiro lugar, despertando o dom que Deus concedeu. Em segundo lugar, irmãos, pelo Espírito, por meio do Espírito que Deus nos concedeu. É assim que não vamos ter vergonha do Evangelho. Olha o versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo apresenta a razão pela qual Timóteo deveria reavivar o dom recebido. Esse medo que o paralisava não vinha de Deus. Por quê? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Covardia aqui, irmão, significa timidez, mas uma timidez pecaminosa, retraimento diante da verdade, medo que paralisa a fidelidade. É um espírito que faz alguém recuar de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, do dever cristão, recuar de confrontar o erro, recuar de pregar o Evangelho. Esse tipo de medo, irmãos, não procede de Deus. Aí Paulo disse a Timóteo: isso aí não vem de Deus, não. Isso é diferente do temor santo. Existe o temor santo, que é expresso na reverência, na humildade, na dependência de Deus. Temor o quê? Temor de pecar contra Deus. Esse daqui é o correto, né? Tem gente que é muito ousado, afoito, mas para fazer o que é errado, é destemido, não tem medo. Mas o crente, irmãos, tem medo de pecar. Esse é o temor santo, é o piedoso. Ele avalia, diz: isso daqui, Deus se agrada? Espera aí, deixa eu parar um pouquinho para pensar. Eu estou agindo no impulso, isso é no impulso da carne? Será que esse fogo que está vindo é do Espírito? Esse dínamos é do Espírito ou é da carne? Esse temor é um temor santo. Mas existe um medo pecaminoso. Sabe qual é o medo pecaminoso, irmãos? O medo da rejeição, o medo da opinião dos homens. Tem muito crente, irmãos, que não faz a vontade de Deus porque tem medo de homens. Esses homens, sejam eles quem forem, tem medo da reação de fulano não vai gostar, fulana não vai gostar. Eu sei que ele não concorda, eu sei que ela não concorda, mas o que é importante é, e Deus, irmão, não concorda não? Medo de sofrer, medo de ser perseguido. E esse medo, irmão, silencia muitos cristãos. Eles ficam com medo, quando deveriam ser ousados em fazer aquilo que Deus está lhe mostrando. E Paulo não queria que Timóteo fizesse isso, agisse dessa maneira. Paulo lembra a Timóteo que o espírito que Deus nos concedeu é um espírito de poder. Nós não temos vergonha do Evangelho pelo poder de Deus. Por isso que ele diz:
não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder. Não é um poder humano. Esse poder não é autoconfiança carnal, mas é capacitação espiritual. Como destaca John Gill, o Espírito fortalece os servos de Cristo contra perseguições, contra tentações, contra falsos mestres, para suportar sofrimentos. Eu vou fazer uma pergunta, irmãos. Nos dias de hoje, você ouve crentes orando para ter poder para suportar os sofrimentos? Você escuta essa oração? Eu ouço as pessoas orando para ter poder para vencer na vida, para conquistar seus objetivos, para realizar seus sonhos. Eles pedem poder a Deus para isso. Não vejo pedindo poder para suportar os sofrimentos por causa do Evangelho. Senhor, me dá poder para eu enfrentar as dificuldades e não ter vergonha do Evangelho. Paulo diz: Timóteo, Deus nos deu esse espírito de poder. Quantas vezes, né, irmãos, nos sentimos fracos diante das pressões de todos os lados, vem de todo lado, vem de dentro, vem de fora. Nos sentimos fracos diante das tentações, das oposições, das responsabilidades. Mas Deus, irmãos, nunca chamou seus servos para dependerem de si mesmos, dependerem da sua força, da sua capacidade, dependerem do seu jeito de agir, da sua maneira de resolver. A coragem cristã depende e nasce na dependência do poder de Deus. Mas Paulo diz: Deus nos concedeu espírito de poder e espírito de amor também. O amor também combate a covardia, a timidez. Por quê? Porque quem ama a Deus, quem ama a Cristo, quem ama a igreja, quem ama as almas, não permanece indiferente. Ele age. Homens dominados pelo amor de Cristo preferem sofrer a negar a verdade. Aqueles que possuem esse amor, o espírito de amor, não buscam conforto pessoal, mas eles buscam a glória de Deus e o bem das almas. O mais importante, irmãos, é a alma. Mesmo que sofram incompreensões, mesmo que sofram muitas rejeições. Muitas vezes, irmãos, o problema da vergonha do Evangelho não é falta de conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas falta de amor. Sabe por quê? Porque quando amamos mais nossa reputação do que Cristo, quando amamos mais a aprovação humana do que a verdade, quando amamos mais o conforto do que a fidelidade, nós acabamos nos calando, nós acabamos nos acovardando. Deus nos concede espírito de poder, espírito de amor, mas também espírito de moderação. Está lá no finalzinho do versículo 7. A ideia que Paulo quer trazer aqui, irmãos, com moderação, é domínio próprio, disciplina pessoal, disciplina espiritual, disciplina santa. Porque veja, o Espírito Santo não produz descontrole. Veja, o Espírito Santo produz poder, mas não descontrole. Ele produz estabilidade. O poder do Espírito produz moderação. A pessoa é destemida, mas não é destemperada, desequilibrada. Não, ela é equilibrada. Ela tem domínio próprio. Em tempos difíceis, Timóteo precisava pensar corretamente, agir com prudência e permanecer firme, porque a coisa era difícil. Certamente hoje não é fácil, irmãos, também manter essa moderação. Vivemos dias de extremos, ou é 8 ou é 80. E hoje está na moda, né? Nosso país vive um país polarizado. Ou é 8 ou é 80. É um polo, é uma coisa de um lado e outra do outro. Nós vivemos muito emocionalismo, mas sem verdade. Vemos pessoas agindo com impulsividade e também muita superficialidade espiritual. Mas o Espírito de Deus conduz seu povo à sobriedade, à moderação, à firmeza, à perseverança equilibrada na verdade. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que nesta primeira parte nós aprendemos que não venceremos a vergonha do Evangelho pela força da carne, pela condição
pela nossa disposição, pelo nosso caráter, pela nossa característica pessoal. Paulo mostra que Timóteo precisava permanecer firme, reavivando, reacendendo o dom que ele recebeu e dependendo do Espírito concedido por Deus. Nós vamos não ter vergonha do Evangelho pelo Espírito, por meio do Espírito. E o Espírito, irmão, só age de acordo com a palavra. É sempre bom lembrar isso, porque nos dias de hoje, quando se fala do Espírito Santo, parece que a palavra esqueceu-se da palavra. Atribui-se ao Espírito Santo tanta coisa que quando se vai verificar, está completamente contrário à palavra. E aqueles que escreveram a palavra foram movidos pelo Espírito, irmãos. Então não há contradição no Espírito de Deus. A necessidade da igreja é a mesma daquela que Paulo disse a Timóteo naquela época, naqueles tempos, irmãos, naquelas circunstâncias, naquela situação da igreja, na situação que Paulo estava vivendo. A palavra de Deus, irmãos, é atemporal. Ela não se molda a circunstâncias, a tempos, a eras, a culturas. Ela não se limita a condições. Então nós precisamos reacender o zelo espiritual, abandonar a covardia, depender do poder de Deus, amar a Cristo acima de tudo e viver com sobriedade e fidelidade. Então, para concluir, eu quero trazer umas perguntas de reflexão, de aplicação. Temos negligenciado os dons que Deus nos deu? O medo tem nos silenciado? O medo tem limitado nossas ações, tem limitado as nossas decisões? Temos vergonha da verdade? Temos vivido com coragem espiritual? E lembre-se, a coragem cristã não nasce da personalidade forte. Uma pessoa relativamente tímida, eu digo tímida, uma pessoa que tem uma personalidade mais fleumática, ela pode demonstrar, irmãos, grande coragem espiritual, na medida que ela age no poder do Espírito Santo. E é exatamente isso que Paulo continuará mostrando nos versículos seguintes: permanecer fiel ao Evangelho, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo em meio ao sofrimento. É isso, irmãos, que veremos nas próximas exposições. E nosso desejo é que Deus nos abençoe a não termos vergonha do Evangelho. Amém.